Música e informação na sua manhã com Heron Pinheiro. Falando então sobre... Como é difícil fazer o diagnóstico. Como é difícil fazer o diagnóstico aí da é. grana que a gente pode gastar, que a gente não pode. Exatamente. Nós começamos sempre com boas propostas para cada ano, mas se não fizermos o diagnóstico, nós não conseguiremos realizar nada do que nos propusemos no início do ano. Então o diagnóstico, ele funciona assim. Se você tiver renda fixa, você tem que fazer um trabalho de 1 mês apenas, pois é um diagnóstico. Como é que funciona? Você vai anotar exatamente tudo o que você gastar. Tudo, sem exceção. Até o cafezinho na padaria, aquele brinquedo de última hora, aquele gasto que você fez, não importa. Você tem que anotar tudo. O que você deve fazer? Colocar a data do seu gasto, como você pagou esse gasto e qual a classe dele, ou seja, é coisa de casa, é coisa do carro, é educação. Mesmo, não, né? O grau dele de... Na verdade é um diagnóstico, até mesmo para você saber quem você é enquanto consumidor. Porque muitas vezes a pessoa se pergunta onde foi o dinheiro, onde foi parar o dinheiro, o gato comeu, o gato fugiu, não é assim que diz a música? Mas na verdade você não tem ideia. Então você vai descobrir as grandes despesas que você tem, mas principalmente as pequenas, onde vai o dinheiro pelo ralo. Que você não vê onde você gastou. Exatamente, você não tem consciência. O primeiro diagnóstico é exatamente esse. Durante 1 mês, sem exceção, qualquer gasto que você tenha, coloque num papel, coloque num aplicativo, no celular, não importa. O importante é que você registre. Se você tiver renda variável, na verdade você precisará fazer isso durante 3 meses, para que você tenha uma ideia realmente precisa de quem é você. A partir disso é que você vai começar a trabalhar. Olha, é incrível, Heron, porque na hora que você começa a anotar esses valores, por exemplo, coisas bobas como ir à padaria, você nota que você de repente tem um padrão e o dinheiro está indo exatamente ali. Entendi. E aí, depois disso, você feito esse diagnóstico, você tem que entrar dentro de uma faixa de vida de acordo com o seu rendimento. Exatamente. Muitas pessoas acabam se endividando porque elas não têm esta percepção. Na hora em que você faz isso, o diagnóstico, aí sim que você vai colocar os seus sonhos. Como? Você vai ter o tanto que você tem de renda, aí você já vai colocar os seus sonhos de curto prazo, médio prazo, de longo prazo, curto prazo até 1 ano, médio prazo até 5 anos e longo prazo mais de 10 anos. Primeiro você se paga. Você já tira o dinheiro para poupar para os seus sonhos, exatamente para todos os meses. Pode ser que um dos sonhos seja eliminar as dívidas. Tudo bem? Não importa, mas você tem que determinar um dinheiro exatamente para esses sonhos. Depois é que você vai organizar as finanças de uma planilha, por exemplo, previsto e depois realizado. Vale a pena notar o seguinte, que normalmente quando você faz isso, você percebe que não vai sobrar dinheiro para os sonhos. Então, o que você vai ter que fazer? Fazer todo um plano de ação para diminuir os seus gastos. Entendi. Exatamente. E aí, com isto, você consegue reorganizar suas finanças e começar a poupar, que este que é o segredo. Você não esperar sobrar dinheiro para fazer a poupança, mas você poupar antes, já tendo em mente os seus sonhos. Para pensar. Muitas vezes você acaba gastando em bobagem e deixa o sonho para lá, porque você não tem ele no papel, você não sabe quanto ele custa, quanto tempo que você vai levar para consegui-lo. Tem o sonho só na cabeça mesmo e não tem ideia do que pode realmente fazer. Sonho na cabeça é sonho ao vento, você não vai conseguir realizá-lo de uma maneira geral. Esse é o diagnóstico. E diagnóstico é só uma vez no ano que você faz, mas você controla o seu dinheiro durante o ano inteiro. Mas o diagnóstico, essa coisa do anotar no detalhe todas as suas despesas do dia a dia, é uma vez por ano. E é fantástico o resultado. Entendi. Isso que você está falando do diagnóstico é como se fosse um diagnóstico de saúde mesmo. Exato, por isso é saúde financeira. Exato. Você não é para você ficar viciado em anotar tudo o ano inteiro, não precisa. É um diagnóstico. Entendi, muito bem. Daqui a pouquinho, então, para fechar o nosso bate-papo de hoje, o que nós vamos abordar para fechar essas dicas que você passou hoje aqui? Fizemos o diagnóstico, já temos os sonhos. Agora nós vamos fazer o orçamento. E vamos poupar o dinheiro.
Tá joia. Então a gente fala em seguida, para fechar a participação da Elizabeth Bento, consultora financeira, que veio hoje aqui, veio de Santos para participar aqui do nosso programa. Você pensa que é fraco o negócio aqui? É muito chique, muito chique. Obrigado, viu, Beth, mais uma vez pela sua presença aqui. Acesse o site e ouça Estúdio 100 na internet. www.estúdio100.com.br